Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Futebol Além da Fronteira. Sou Tafarel Nunes e como você está vendo aqui embaixo, no nosso título, vamos falar sobre as maiores torcidas da Argentina. Mas antes de eu começar a explicar, dado por dado, quais são as maiores torcidas, eu quero explicar a pesquisa em si, né, que eu acho importante a gente falar sobre o formato da pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita pela empresa Projeção Consultores, uma empresa especialista nesse tipo de dados, e ouviu moradores apenas da Argentina. Então, mesmo a gente sabendo que River Plate e Boca Juniors, principalmente, são torcidas, digamos, internacionais, a gente sabe que tem torcedores do River e do Boca no Brasil, na América Latina como um todo, inclusive até em países europeus. Mas essa pesquisa foi voltada apenas para os argentinos que vivem em seu país, certo? Então foram ouvidas 9.517 pessoas maiores de 16 anos no período de 2 a 23 de maio deste ano, portanto foram 21 dias de pesquisa, e essa pesquisa tem 95% de nível de confiança e margem de erro de 1,09%. Portanto, uma pesquisa aí confiável, feita de maneira online, mas é uma pesquisa confiável de uma empresa de consultoria. E então vamos trazer esses dados agora que você já entendeu como funciona. Agora sim, vamos para a pesquisa, começando pela 10ª posição. Na 10ª colocação aparece o Belgrano, que é um clube da cidade de Córdoba e que atualmente disputa a 2ª divisão do futebol argentino e teve 1,10%. Na 9ª colocação aparece outro clube de Córdoba, esse um pouco mais conhecido, clube que recentemente disputou a Copa Libertadores, inclusive jogando contra o Flamengo, né, o atual campeão da Libertadores, que é o Tajeres. O Tajeres é um clube que vem numa ascensão interessante, pode ser um clube muito forte nos próximos anos. Há essa expectativa, um dia vamos falar sobre isso aqui no canal, trazer mais detalhes dessa explicação, mas nesse momento é uma equipe, então, com uma torcida ainda pequena, com uma mesma quantidade praticamente, 1,10%. Em 8º lugar, aí já uma equipe bem mais tradicional, uma equipe que é bastante conhecida, principalmente na Libertadores, inclusive na última edição da Libertadores. Fez uma excelente campanha, principalmente no primeiro turno, que é o Estudiantes de La Plata, com 1,20%. Então, está apenas em 8º lugar, até foi surpresa para mim, né, porque eu imaginava que estaria entre as 5 maiores torcidas, mas aí me enganou bonitinho. Agora vamos para a 7ª colocação. Na 7ª colocação aparece o Rosário Central, clube de bastante tradição também no futebol argentino, e que não faz muito tempo foi comandado pelo técnico argentino Eduardo Cudê, que recentemente acertou o contrato com o Clube Atlético Mineiro. Então aí é um clube bastante interessante e está em 7º lugar com 1,4% dessas pessoas que participaram da pesquisa. Na 6ª colocação aparece um outro clube bastante tradicional, que até foi finalista, né, de Copa Libertadores, jogando contra o São Paulo, que é o Newell's Old Boys, que teve 1,5%. Importante, né, a gente ressaltar que até esse momento, né, tivemos aí pouca diferença entre o 10º e o 6º colocado, né, pouca margem de erro praticamente total, né, nada como 0,1%, 0,2% de diferença, um nível bastante pequeno que pode até ter um pouquinho de distorção, sem dúvida. Agora, vamos falar sobre a 5ª colocação. Aqui, um clube bastante tradicional, né? Um clube que não faz muitos anos venceu a Copa Libertadores da América. Esse clube é o São Lourenço, que tem 3,2%. Dessas pessoas que participaram, então, alegaram 3,2% que são torcedores do São Lourenço.
Antes de falar a quarta colocação, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no futebol argentino, mexicano, paraguaio e também no futebol norte-americano, além da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, entre outras competições. Também na descrição você vai encontrar os links para as nossas redes sociais, além do nosso site www.futebolalendafronteira.com.br. Já se inscreveu? Ótimo. Então, vamos agora com a quarta colocação. Na quarta colocação aparece o Racing Club com 4,8%. Então aí já começa a aumentar de verdade a quantidade de torcedores. O Racing Club, portanto, está na quarta colocação. E na terceira colocação, não poderia ser diferente, né? Aparecer uma equipe que é o principal, o maior rival do Racing, que é o Rei de Copas, o Independiente, com 4,9%. Mais uma vez, na margem de erro, uma diferença mínima de 0,1% percentual. Pode ser que, se for fazer uma análise mais fria, seja bem igual, né? Exatamente um empate técnico, podemos dizer assim. Na terceira colocação, agora a segunda colocação, aí acho que já sabemos quem são os dois, né? Os dois primeiros a gente já sabe quem é. Olhando assim, por eliminação, quem poderia ser o segundo lugar. Bom, eu não vou falar o segundo lugar, porque quando eu falar o primeiro, você já vai saber quem é. Em primeiro lugar está o Boca Juniors com 42,1% dos votos. E em segundo, o River Plate com 35,3%. Portanto, a gente vê uma diferença muito grande entre Boca e River para as outras torcidas, né? É interessante a gente perceber isso. Não há uma diferença tão significativa quando a gente fala entre Boca e River, né, que são de aproximadamente 7% de diferença, mas é interessante a gente perceber que, olhando por esses dados, né, nós temos quase que metade do país torcendo para o Boca Juniors e uma outra parte, também quase pela metade, torcendo para o River Plate e o restante, uma quantidade bem pequena, torcendo dividido, né, entre outras equipes, ainda que a gente saiba que muitas dessas equipes também têm uma longa história, uma longa caminhada aí, vários títulos, participações importantes em competições internacionais, mas ainda assim tem torcidas menores. E, só para completar essa lista, né, antes de encerrar, outras torcidas deu um total de 3,4%. Então é isso, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.